Olá, muito boa tarde a todos os companheiros e companheiras de fé espírita ou não, cristãos no coração, todos aqueles e aquelas que veem na palavra do Cristo o nosso caminho de redenção, o caminho certo a seguir, a se tomar. Que sejam todos bem-vindos a essas humildes, muito simples, mas sinceras palavras que eu vou procurar transmitir com muita sinceridade a todos. Então, o meu caloroso abraço, por assim dizer, a todos aqueles e aquelas que nos ouvem. Acima de tudo, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e que pautem realmente todas as atitudes de nossa vida. E, na verdade, atitudes da nossa vida tem tudo a ver com o tema que me foi proposto para essa conversa franca de hoje. E o tema, que aliás está no Evangelho segundo o Espiritismo, para quem desejar acompanhar e verificar em casa, enfim, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 24, que significa a infelicidade real. Então, vamos discutir um pouco sobre o que seria essa infelicidade real. O que seria, então, muitos falam de desgraça real. Lendo um pouquinho do texto, que eu citei a fonte agora há pouco, então, aliás, esse texto é uma mensagem da Delphine de Girardin, Delphine de Girardin, que foi proferida na cidade de Paris em 1861. Então, ela começa dizendo o seguinte: todo mundo fala da infelicidade, todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Venho-vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, a supõem. E aí ela continua se apropriando do que realmente nós entendemos como sendo a infelicidade. Ela diz assim, a infelicidade todos a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas do caixão que se acompanha de cabeça vaga, baixa e coração partido, na traição, na nudez, na falta daquilo que se deseja, sem, no entanto, pararmos para pensar se o que desejamos é realmente aquilo que precisamos. Então, aqui, de uma maneira muito clara, a nossa querida Delphine de Girardin, ela já nos explica a infelicidade da maneira que, muito naturalmente, nós entendemos. Pois ela, num primeiro momento, ela define a infelicidade com a carência de coisas materiais, A miséria realmente traz infelicidade, A falta do pão na mesa, o desemprego, a falta de dinheiro, o credor, as cobranças que nos vêm, as faturas chegando no final do mês, sem termos aí o recurso para saldar, para pagar as dívidas. Tudo isso realmente traz infelicidade. Ela fala também na perda de pessoas amadas, na perda de, enfim, que seja um ente familiar, um ente querido, que seja um amigo ou amiga preciosa, enfim. No tocante ao desencarne, algo que inclusive nós espíritas, muitos de nós ainda não o encara da maneira correta, sadia, muitos ainda se desesperam em função da partida para o mundo espiritual de alguém querido. Enfim, a Girardin resume essa infelicidade, ou seja, num resumo bem simples,
O que nos traz infelicidades? Nós podemos dividir, como eu costumo falar, em grupos, né? Falta de dinheiro, falta de saúde, falta de afeto, porque isso nos leva, inclusive, a entendermos que nós buscamos a nossa felicidade sempre fora de nós. Se nós procurarmos definir o que é felicidade, se nós sairmos perguntando para as pessoas o que seria felicidade, talvez 8 ou 9 em cada 10 pessoas vão dizer que felicidade é ter dinheiro, felicidade é ter posse, felicidade é ter posição social, felicidade é relacionamento, ou seja, você amar e ser amado, ou seja, ser correspondido nas suas paixões. E isso tornou-se o padrão e a explicação ou definição para muitos do que venha a ser felicidade. Lé do engano, né, meus companheiros e companheiras, lé do engano, pois se posição social, se posses, se dinheiro representasse felicidade, todo rico, todo milionário seria intrinsecamente muito feliz. Pois o que se vê, no entanto, muitas vezes é o contrário, onde vemos milionários padecendo de depressões terríveis, onde vemos milionários, inclusive, deixando a vida material pela triste porta da depressão e do suicídio, o que nos leva a crer que realmente não é a posse, não é o bem material que vai nos causar a felicidade. E aí, continuando, porque Delphine de Girardin nos diz o seguinte, ela fala o seguinte: essas coisas, ou seja, falta de dinheiro, falta de saúde, falta de encontrar a pessoa amada, não ter o que vestir, não ter o que comer, não ter... Isso não é infelicidade? E aí a Delphine responde da seguinte forma: sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, mais do que na própria coisa. E isso é muito importante, porque nos reclama o seguinte, a observação do seguinte princípio. A lei universal, talvez, a mais eficaz, a mais imprescindível e a qual nenhum de nós, aliás, nenhuma criatura, de qualquer seja o reino da natureza, nenhuma criatura escapa a esse princípio, que é a lei de ação e reação, causa e consequência. Tudo aquilo que fazemos, todas as nossas atitudes, elas nos trazem uma consequência, bem como tudo aquilo que nos acontece na vida, tudo aquilo que nos acontece, ela nos traz uma repercussão, nos traz uma consequência. É óbvio que repercussão, consequência, é algo futuro. As consequências de qualquer ação, de qualquer fato ou acontecimento, ela nos vem no futuro. Então, Delphine aqui está nos convidando a raciocinar, ou seja, como é que nós verificamos, como é que nós julgamos, por assim dizer, se algo que está acontecendo na nossa vida é algo feliz ou é algo infeliz. Não é pelo fato em si, mas em suma, é pela consequência desse ato. É pela consequência do que está acontecendo e não pelo fato em si. Por exemplo, uma ilustração. Alguém, vamos supor, vai ser submetido a uma cirurgia do coração. A pessoa vai ter que ir para a mesa cirúrgica, vai ter o peito aberto, o coração exposto. O evento em si, o fato em si, ninguém quer passar por isso.
Ninguém quer submeter-se a isso. Mas o doente, o paciente que a isso se submete, muitas vezes ele obtém saúde depois disso. Muitas vezes ele sai da mesa cirúrgica, depois de passar pelo período de convalescência e de recuperação de forças, ele obtém saúde. Então, aquele fato antes tido como totalmente negativo, como lúgubre, como pesado, resultou numa felicidade, resultou em saúde. E o contrário também, Girardin vai nos envolvendo e nos explicando, o contrário também é verdade. Às vezes, nos iludimos muito com posses, com dinheiro, e quantas vezes essa posse e esse dinheiro não já trouxe infelicidade, não já trouxe desgraça, verdadeira desgraça para tantas pessoas. Quantas pessoas que têm um desejo insaciável por um objeto, por exemplo, às vezes um carro, uma moto, uma viagem talvez inesquecível, e essa viagem às vezes, essa moto, esse automóvel, ou seja lá o que for, às vezes traz consequências totalmente negativas para a sua vida. Às vezes até consequências desastrosas. Meu pai conheceu um colega dele, claro, no ambiente de trabalho, cujo filho lhe vivia pedindo uma moto, só para ilustrar. E o pai negando, e o filho insistia, o pai nunca deu. Mas esse rapaz trabalhou, comprou a sua moto, e, para encurtar a conversa, como se diz, num acidente ele perdeu a vida. Olha só. Então, aquilo que lhe foi uma felicidade momentânea, resultou em algo que mudou totalmente a sua vida. Não, e aí cabe aqui um parêntese, não vamos entender errado, em momento algum eu estou dizendo aqui que moto é algo ruim, não, de maneira alguma. Moto, carro, qualquer que seja o objeto, ele não é bom nem é mal. O que é bom ou é mal é o uso que se faz dele. O que é bom ou é mal é a eficácia ou ineficácia de quem utiliza, seja qual for o objeto. Então, Delfine, com muita propriedade, nos ensina a entender as coisas da vida pelas suas consequências, pelos resultados que elas nos causam em vida. Então, ela fala até assim, ó, está no texto evangélico, ó, para julgar uma coisa é preciso, pois, ver-lhes as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura. E aí agora Girardin fala de uma maneira muito contundente, de uma maneira que realmente nos faz ver a verdadeira infelicidade sob um ponto de vista muito diferente, sob um ponto de vista que poucos de nós está habituado a encarar a vida e as coisas da vida dessa forma. Observem só, muita atenção nas seguintes palavras que Girardin proferiu. Ela diz assim, observem a gravidade das palavras. Vou-vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Olha só como o paradigma muda, na verdade estabelece-se um outro paradigma. É um convite realmente à inversão dos nossos valores.
Quando Girardin fala que a infelicidade real é a alegria, a infelicidade real é o gozo pleno das faculdades materiais, é a diversão desenfreada. Porém, quando essa diversão, quando esse gozo, quando esse desfrute da felicidade cala a consciência, ou seja, quando não agimos com consciência na alegria. O que Girardin está dizendo, por exemplo, é que, por exemplo, não é errado você divertir-se, por exemplo, numa festa. Não é errado você brincar num divertimento sadio, desde que a festa, desde que a sua alegria, desde que o seu divertimento seja saudável perante a Deus, perante ao próximo e perante a si mesmo. Desde que a sua alegria não seja à custa da tristeza dos outros. Desde que a sua alegria não cause prejuízo a outrem. Desde que nenhuma atitude sua, nossa, em busca da felicidade, cause conflito, ou usurpe a liberdade e o ambiente de alguém. Enfim, que nós possamos refletir sobre as nossas atitudes perante a busca da nossa felicidade. Por exemplo, para refletir, então, onde está, então, a verdadeira infelicidade? Onde é que ela fica? Ela está, então, nas consequências dos nossos atos, dos nossos maus procedimentos. Então, não é no fato em si, é na consequência dele. Se você toma qualquer atitude, e de novo, você, pelo desejo de posse, compra de repente algo, um valor, mas que você não está preparado economicamente para comprar isso, mas compra mesmo assim. E aí vem aquela alegria momentânea, porque você adquiriu aquela posse. Só que o boleto chega depois, né? E vem o outro boleto, e vem o outro boleto, e vai se acumulando, e daqui a pouco você não tem mais como pagar, e aí vem a infelicidade. Valeu a pena ter aquele momento de curtíssima felicidade para depois sofrer as consequências? Isso vale para relacionamentos. Vale a pena estar com uma pessoa só pelo fato de você querer estar com essa pessoa, seja quem for, e no futuro colher as ervas daninhas desse relacionamento, e no futuro colher o resultado de um relacionamento irresponsável e não pautado no amor, como deve ser pautado todos os relacionamentos? Então, as nossas frustrações e carências físicas não são suficientes motivos de sofrimento? Sim, sim. No entanto, piores são as consequências dos nossos procedimentos contrários ao Evangelho de Jesus, que é a suprema lei de amor. Pois quem contraria o Evangelho está fora da caridade. E, como já sabemos, fora da caridade não há salvação. Dá para perceber, então, meus caros, que parece até que os valores estão invertidos, né? Realmente os valores estão invertidos? De certa maneira, sim. Entretanto, não estamos no mundo apenas para gozar dos prazeres materiais, mas para aprender a fraternidade de que tanto nos falou Jesus. Às vezes as pessoas acham que estamos na vida simplesmente para curtir, para se divertir, para viver uma vida de gozo. Não só para isso, aliás, isso tudo é inclusive secundário. O principal motivo de estarmos nessa vida é aprendermos a amar através da caridade, é evoluir espiritualmente. Não sou eu que estou dizendo, Jesus nos disse muito tempo atrás: buscai o reino de Deus primeiro, buscai as coisas do Espírito. E como eu sempre digo, ele arremata depois: e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Então, de novo, o que é a infelicidade?
A infelicidade, como Girardin fala, eu vou repetir porque vale a pena, é a alegria malsã, é o prazer desequilibrado, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. Essa é a verdadeira infelicidade. Ou seja, não é a atitude em si, é tudo aquilo que nos leva a fazer algo errado para o futuro. Muito embora possamos até ter alguma felicidade momentânea, podemos até ter algum contentamento imediato, mas à custa de quê? À custa de tanto sofrimento. Os vícios perniciosos que dão um falso prazer a quem os tem, mas à custa de quanto sofrimento no futuro. Então essa é a verdadeira infelicidade, essa é a verdadeira... É aquilo para o qual temos que nos precavermos, que temos que realmente nos dedicarmos a usurpar da nossa consciência, do nosso eu, e procurarmos ter uma vida equilibrada. E uma vida equilibrada é uma vida pautada no ser, no fazer e no ter. Isso é muito importante. O ser concentra todos os valores espirituais que nós temos e que devemos buscar e que devemos alavancar e que devemos colocar no mais alto valor da nossa vida. É quem nós somos, qual o nosso propósito, qual o nosso dever em relação ao próximo, a Deus e a nós mesmos. E isso nos convida a refletir sobre o fazer e o ter. O que é o fazer? Toda a nossa atividade, todo o nosso trabalho, a movimentação de que nós somos factíveis de executar em todas as atividades da nossa vida, em todas as tarefas que executamos, no lar, no trabalho, nos estudos, na casa espírita, no trânsito, em qualquer lugar, que as nossas ações, que os nossos procedimentos sejam pautados pelas boas consequências, que sejam pautadas pelo progresso espiritual primeiro e, como consequência, o progresso material. Pois há uma verdadeira energia que nos cerca a todos. E no fazer, nós nos posicionamos como, tão bem André Luiz nos lembra, como co-criadores. E como co-criadores, através das nossas atitudes e trabalho, nós fazemos muitas coisas. Que possamos aprender a fazermos coisas corretas, coisas boas, coisas que ajudem ao próximo. E na ajuda do próximo e ao próximo, certamente estaremos nos ajudando a nós mesmos. E depois vem o ter. O ser, valores espirituais, o fazer, que são os valores, que na verdade os procedimentos que devemos contrair para a nossa vida, e o que nos leva à ferramenta do ter. Tudo o que temos, bens materiais, os relacionamentos, que os temos como posse também, pois usamos os pronomes possessivos nos relacionamentos, né? Minha esposa, meu marido, minha namorada, meu namorado, que possamos usar esses valores como ferramentas não de apego, que jamais nos apeguemos a nenhum valor do ter, que compreendemos todos os valores e coisas e posses da vida como meros objetos, coadjuvantes necessários sim para o nosso desenvolvimento, mas que jamais nos prendam, que jamais nos alavanquem ao grilhão do apego, nem mesmo ao nosso corpo, que um dia depositaremos na terra. Um dia seremos convidados a ir à pátria espiritual. E aí, como queremos sair desse contexto em que estamos e atingir a verdadeira pátria, que é a espiritual?
Qual o problema de despojarmos as roupas, de despojarmos a pele, o corpo inteiro, desde que a nossa alma entre gloriosa e radiante no mundo espiritual? São essas, assim, as minhas humildes palavras, tentando, com a minha simples inteligência, interpretar um pouquinho do que Girardin nos disse, nos levou a pensar. E como conclusão, e eu deixo aí para todas e todas, como conclusão da verdadeira infelicidade, eu digo o seguinte: a verdadeira infelicidade não se encontra nas dores físicas que nos afligem, e sim nas consequências desastrosas dos nossos maus procedimentos. A infelicidade que hoje experimentamos muitas vezes prenuncia a felicidade que se avizinha. Muita paz para todos, fé em Deus, muita alegria e bons procedimentos, boas atitudes para todos. Fiquem com Deus, beijo no coração e até a próxima.